Olá, meus queridos, bom estarmos mais uma vez juntos neste dia, que também é conhecido como o Dia do Senhor. Que a graça do Senhor esteja presente em nossas vidas nesse dia. Quero trazer uma mensagem hoje para os nossos corações, para a meditação deste dia e também desta nova semana. Lembrando sobre a última conversa de Jesus que ele teve com os seus discípulos antes dele estar indo àquela cruz para dar a sua vida em favor por nós. Conversa essa que foi registrada no Evangelho de João, né, e que para nós tem algum significado muito grande, né, para nós entendermos. Estou falando de João capítulo 15 e nós nos próximos domingos vamos tentar aí olhar para esse texto com profundidade e entender, né, o que estava por trás de toda a conversa de Jesus. Hoje eu quero só trazer uma introdução, né, e depois pegar parte por parte dessa conversa que é tão necessária para os nossos dias, né? João capítulo 15 que fala da videira verdadeira, né, mostrando Deus como agricultor, Jesus Cristo a videira e nós os ramos dessa videira, né, nós que estamos em Cristo Jesus. O verso 1 e 2 do capítulo 15, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Né? Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse texto ele marca então para nós a última mensagem que Jesus queria deixar à vida dos seus discípulos antes dele ser entregue às autoridades para ser sentenciado, para ser crucificado. Depois dessa conversa, Jesus estaria na cruz e o seu corpo seria entregue em favor de nós, ele seria pregado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés, né, uma lança iria perfurar, né, o seu corpo, né, e a sua vida aí seria dada, né, em favor de nós. E ele sabia, né, o que estava por acontecer, e ele sabia o que ele deveria naquela noite deixar bem claro aos seus discípulos, né, esses discípulos que caminhou com ele, né, por cerca de 3 anos, né, e isso ele tinha que deixar numa palavra que ia marcar a vida desses discípulos e marcar o modo desses discípulos pensar, que seria totalmente diferente. Mas olhando para os seus seguidores, não apenas aqueles 12 e depois 11 que vão prosseguir, né, mas para os seus seguidores hoje também, parece que estas suas palavras últimas que ele dá aos seus discípulos e que está registrado no capítulo 15 de João, não são muito bem compreendidos. E nós não estamos diante de uma forma de parábola. Jesus não está falando uma parábola que é oculta, mas é algo que é específico. E quando ele vai falar sobre a videira, ele vai estar passando pelo meio de uma videira, por meio de uma plantação. Ele vai mostrar aquilo de forma prática para a vida dos seus discípulos. Nós conhecemos a passagem anterior, né, de Jesus falar sobre a videira verdadeira. Quando eles estão naquele cenáculo ou naquele local, né, naquela casa onde Jesus ia estar fazendo a ceia, a Páscoa primeiro, né, e depois a ceia que ele estaria instituindo aos seus discípulos, né, também naquele momento. Aqui nós podemos imaginar, né, nesse momento do cenáculo, que aqueles homens estão em volta da mesa, olhando para o mestre, com algum momento de sussurro na vida deles. Eles estavam ali na expectativa junto com Jesus, porque era um momento especial também para eles. Véspera da Páscoa, quando eles lembravam o quê? Da libertação do Egito. Tudo isso estava diante da memória deles também naquele momento. Pessoas estavam indo para Jerusalém, de vários lugares, né, e havia um rumor sobre um Messias, né, que viria naquela cidade para libertar Israel dos seus opressores. E esses discípulos estão fitos em Jesus Cristo, olhando para isso também. Mas estes que vão para o cenáculo,
sabem algo que a multidão também não conhece. O Messias já chegou, a multidão espera, aguarda pelo Messias. Mas esses homens que estão ali naquele momento, eles sabem que o Messias chegou. Estes passaram 3 anos com ele, tinham nos seus corações que Jesus de Nazaré é o Messias, era o enviado de Deus. Alguém que vale a pena arriscar tudo para segui-lo. Tanto que eles estão agora numa discussão entre eles também, naquele momento. Nós lembramos disso, quem vai ocupar o lugar de honra diante do reino de Deus. Eles tinham tudo isso sobre si. Mas começa a ceia. E todos estão ali se alimentando e esperando que essas horas agora sejam de definições em Jesus em relação a eles. Mas algo naquela ceia começa a se tornar diferente do que estava no coração deles. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 13, verso 3 a 5, nós vamos ver que Jesus toma uma atitude que eles não vão compreender naquele momento. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, presta atenção, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Creio que esse momento na vida dos discípulos foi muito estranho para eles. Eles não estavam compreendendo. Aqueles homens começam a olhar para isso e olhar que Jesus está tendo uma atitude até vergonhosa como mestre diante deles. O Messias limpando a sujeira dos seus pés, se colocando como um servo diante deles. E os discípulos começam então a mudar de posição, eles começam a olhar aquela situação diferente, mas eles não ousam a falar. Por quê? O rei de amanhã se comporta dessa forma. O que estava acontecendo com Jesus Cristo? Como que um servo humilde de uma casa vai se colocar como rei no dia de amanhã? E a coisa pior ainda, quando Jesus diz, e o verso 21 deixa registrado: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Aí a coisa começa a complicar, porque eles começam a olhar uns para os outros e começam a perguntar, quem será? Será eu que vou trair? A vida deles agora começa a procurar nos rostos dos outros que estão ao seu lado uma resposta. Mas não fica por aí ainda. A coisa complica mais. Vem um golpe maior. Quando Jesus olha para Pedro, no verso 8, deixa registrado e diz: respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo que não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Ou seja, antes de tocar uma parte das horas que os romanos tinham, por 3 vezes Pedro vai negar o mestre. A coisa começa a ficar um pouco mais difícil ainda na vida daqueles homens. O que poderia dizer de tudo isso? Jesus saindo da mesa, lugar de destaque da mesa, se colocando como um servo, limpando a sujeira dos pés daqueles homens, e de repente ele fala: um de vocês vai me trair ainda hoje. E ele fala ainda para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes do soar da vigília, ou do cantar do galo. Jesus estava assim arrancando desses homens as suas últimas esperanças. Se nós estivéssemos lá, nós não estaríamos pensando diferente. Pior ainda, capítulo 14, verso 19. Jesus chega para os seus discípulos e diz: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Isso estava selando de vez a perda de qualquer ideia de um triunfo público de Jesus no próximo dia.
Nós estamos dentro desse reflexo, desse cenário que acontece dentro daquela casa. O que poderíamos ver nos discípulos naquele momento era dor, angústia nos seus corações talvez, uma perda de esperança começando nas suas vidas. Uma crise se instala naquela sala, naquele cenáculo. E podemos ver isso da maneira com que Jesus trata seus discípulos naquele momento. Jesus conversa com os seus discípulos. E de forma carinhosa Jesus fala com os seus discípulos. Ele diz: filhinhos, pois eles agora estão fragilizados, estão se sentindo diminuídos. Tenho-vos amado, Jesus diz. Pois eles olham para o Mestre agora desconfiados, temerosos, a descrédito diante deles. E Jesus continua reforçando: não vos deixarei órfãos. Por que disso? Porque eles estão abatidos diante de Jesus Cristo. São como crianças que estão abandonadas, que estão indefesas. É dessa forma que vai terminar aquela ceia. A ceia vai terminar no silêncio. E Jesus diz, como vemos no capítulo 14, ainda verso 31, ele chama seus discípulos que agora estão silenciosos, tentando descobrir o motivo de tudo que estava acontecendo naquele momento, e ele fala: levantai-vos, levantem e vamos daqui. E é nessa hora então que Jesus levanta com seus discípulos, com 11 homens agora desanimados, que seguem Jesus escada abaixo naquela noite e vão em direção ao jardim do Monte das Oliveiras, aonde Jesus vai estar orando. Fora da cidade então Jesus os guia pelo Vale de Cedron, onde havia nesse Vale de Cedron várias plantações de uvas. Havia vinhas plantadas. E eles vão seguindo o Mestre por entre os parreirais de uva que Jesus entra agora e passa por ali. Ali Jesus então faz o quê? Jesus de repente para. Pega um galho de uma parreira, e aí nós vamos para o nosso capítulo 15. E fala no verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. É o momento em que Jesus escolhe agora para revelar algo na vida dos seus discípulos e também nas nossas vidas. Algo que ele queria deixar para nós entendermos diante desses momentos que às vezes nos aflige, que nos coloca dúvida e que às vezes nós começamos a questionar. Descobertas nós vemos nesse texto. O que é seguir a Jesus Cristo em sua vida? O que é para você se dizer uma pessoa cristã? Aqueles discípulos descobriram naquele momento que seguir a Jesus era bem diferente do que eles estavam esperando. E às vezes também para nós. Nós estamos iniciando um estudo que fala sobre a liberdade cristã. E a gente vai entender isso também, que às vezes é tão diferente daquilo que a gente acha que deve ter em nossas vidas para nós seguirmos Jesus Cristo. Isso pode nos deixar, meus queridos, confusos, pode nos deixar desiludidos, talvez até com a impressão de que ser traído por Deus por nós não entendermos o que de fato é seguir o Mestre. Se um desses sentimentos já bateu em sua vida, como seguidor de Jesus Cristo, eu quero dizer para você nesse momento que você precisa ouvir as últimas palavras de Jesus na vida dos seus discípulos, que também é para a sua vida. Temos que compreender o que Jesus disse naquele momento crucial, naquele momento final. Eles pensavam a mesma coisa que talvez nós possamos pensar sobre aquela noite. Não somos, meus queridos, diferente daqueles discípulos. Mas às vezes nós pensamos num mestre, Messias, que traz pompa e um reino material para firmar as nossas vidas, para nós entendermos Ele ao nosso lado.
E às vezes nós nos desiludimos quando? Quando Ele mostra uma forma de vida no segmento das nossas vidas ao seu lado que pode ser diferente. Não tão igual quanto nós imaginávamos. Entenda, você que me ouve nesse momento, nós somos uma vara da videira que precisamos dar fruto. Mas Jesus quer ensinar para nós como nós vivermos essa realidade, como dar fruto. Gálatas capítulo 5, nós vamos ver lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, diz o texto, não há lei. Mas como viver o fruto do Espírito? Jesus quer nos ensinar essa realidade. E é isso que eu chamo vocês a estarmos nos próximos domingos, entender, eu posso dar fruto. Mas como dar fruto de uma vida sem desânimo, de uma vida sem descrédito, de uma vida sem temor? Como que eu posso ter essa vida como seguidor de Jesus Cristo? Uma vida na ótica do seu reino. Estamos dispostos a querer dar essa caminhada com os discípulos? Hoje eu vou deixar o silêncio para nós meditarmos, para nós compreendermos. E eu quero chamar você a estar lendo esse capítulo 15 de João, né? Principalmente falando sobre a videira verdadeira. E nós vamos estar entendendo essa videira nas nossas vidas a partir da semana que vem. Algo tão precioso, tão gostoso, tão maravilhoso que Jesus quer nos ensinar para nós podermos nos fortalecer na nossa caminhada. Né? Para que o desânimo não venha sobre nós, para que não haja descrédito na nossa vida, para que nós não tenhamos nenhum tipo de temor em dizer que nós somos de fato cristãos. Somando a isto, junto com o nosso estudo que nós teremos semanal, nós vamos compreender como é bom estar diante do Mestre e como é gostoso viver uma vida cristã. Mas uma vida cristã fortalecida e direcionada pela palavra de Deus, de forma livre, de forma não pesada, mas sim leve, porque Jesus quer dar essa vida leve para nós. Basta aquilo que nós já vivíamos, o peso do pecado sobre nossas vidas. Jesus nos tirou esse peso do pecado na cruz. Então precisamos aprender a viver, né, uma vida leve. A nossa vida religiosa, a nossa vida cristã, a nossa vida de adoração a Deus precisa ser uma vida leve. Né? Precisamos viver o bom de Deus sobre a face da terra e precisamos entender que nós estamos aqui para produzir frutos na presença do Mestre, para o seu reino. E isso é prazeroso em nossas vidas também. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós vamos falar a primeira lição que Jesus dá diante desse parreiral de uvas, né, para nós compreendermos em nós aquilo que os discípulos precisavam entender neles também, pois nós somos seguidores do Mestre. Que você possa ter uma semana agradável na presença do Senhor Jesus Cristo. Você que está seguindo esses ensinos que nós estamos iniciando, se tem dúvidas, volto a dizer, entre em contato comigo, nós estamos à distância, eu aqui, você aí, mas nada impede de estarmos juntos. E juntos nós aprendermos mais, crescermos mais na presença do nosso Deus. Que tenha uma boa semana, uma semana agradável, uma semana fortalecida no Senhor. E que a graça do Senhor esteja presente sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. E que Deus possa estar te guardando, te livrando de todo mal, porque Ele é o nosso guardador, Ele é o nosso defensor, Ele é o Senhor sobre nossas vidas, que nos ama, e segura em nossas mãos para nós prosseguirmos. E quando nós estamos desanimados, Ele nos carrega, porque Ele é um Deus que olha para a vida dos seus filhos com um amor tremendo. E foi com esse amor que Ele nos amou primeiro. Não foi nós, foi Ele que nos amou primeiro. Então esteja com essa semana agradável na presença do Senhor. Vamos estar debaixo da bênção do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja presente sobre nossas vidas nessa semana.
Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado que nós teremos diante dessa palavra. Que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Santo Espírito. Abençoa essa nova semana em nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, ó Pai, conosco, nesse momento. Que o Senhor esteja na vida dos seus lares, que esteja nos seus trabalhos, marido, esposa, irmão, filho, namorado, namorada. Que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, abençoando, para que possamos ter uma semana edificada, fortalecida no Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos das pessoas más, livra-nos das más influências, para que nós possamos aproveitar o bom do Senhor sobre a face da terra. Fica conosco, Pai, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e frutos do Espírito, seja presente sobre a vida de cada um de vós e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, forte abraço desse irmão em Cristo, até uma próxima durante essa semana.